Sendo assim, nós prosseguimos hoje no estudo falando sobre a Sunamita e a saga do viver abundante. A história começa ali em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 e segue até o 37. Hoje já estamos na 7ª lição, portanto, iniciaremos já no verso 28. Olha o que diz aqui o verso 28 em diante. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Gease, o Eliseu no caso, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vais, se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, ou melhor dizendo, ela se levantou e seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz e nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. A primeira lição, já para ser bem objetivo aqui, é que o bordão alheio não funciona para ressuscitar mortos. O bordão era um cajado. Era muito comum as pessoas, na antiguidade, usar esse aparato. Usavam como se fosse um apoio para andar, principalmente pessoas da melhor idade, idosas. Às vezes, os pastores que apacentavam o gado usavam esse bordão e esse cajado para direcioná-los e guiá-los. O Eliseu tinha em suas mãos um bordão. E quando a Sunamita chega até ele e diz que o seu filho havia morrido, o Eliseu chamou o auxiliar dele, o Gease, e disse: olha, eu não vou diretamente até o menino, mas pega aqui o meu cajado, o meu bordão e vai. Chegando até o menino, encosta o meu cajado no rosto dele e algo vai acontecer. O que o Eliseu esperava era que o menino revivesse, ressuscitasse. Mas isso, infelizmente, não sucedeu. Muito pelo contrário, o menino continuou gelado, continuou morto. Então a primeira lição é essa: o cajado alheio não serve para ressuscitar mortos, para operar maravilhas. O que isso significa, pastor? Veja bem, para que alguém adquirisse um cajado, era necessário a pessoa ir até a mata, até a selva, com um facão, uma foice, algo do tipo, algo que o valha, e cortasse no tamanho adequado, o tamanho que queria, aquele cajado, limpasse ele, tirando a casca da árvore, de preferência tinha que ser uma vara que tivesse uma curva, dando assim o formato do próprio cajado, e aí então a pessoa fazia uso daquilo para si própria. Eu me lembro quando eu era menino, garoto, e nós gostávamos de ir até o mato procurando cabo de cetra ou estilingue. Na minha região chamava cetra, em alguns lugares dizem estilingue. E nós andávamos na mata procurando um cabo adequado para colocar ali a borracha e preparar aquele aparato. Saíamos caçar com a maior alegria, coisa que menino e guri fazia. Hoje em dia é difícil alguém na sociedade moderna ter esse hábito, mas na minha época era muito comum. Não sou tão velho assim, mas me criei em um lugar onde isso era muito comum. Da mesma forma o cajado. Se alguém quisesse um cajado propício, do jeito que lhe agradava, tinha que ir por si só
e adquirir. O cajado, amigo e amiga, representa a palavra de Deus. Você não deve ser o tipo de pessoa que está sempre comendo da mão do outro. Hoje em dia nós temos devocionais que são uma bênção, mas você não pode só viver de devocional. Você que tem que recorrer à floresta, por assim dizer, da palavra de Deus e preparar o teu cajado e pegar ali a palavra, a revelação que Deus der para você, porque é a revelação que Deus der para você que vai mudar a história da sua vida. O bordão, o cajado dos outros não ressuscita mortos. Talvez você diz: a minha família está destruída, há pessoas da minha casa que estão mortas em seus pecados, que ainda não conhecem o Evangelho, como que elas vão ressuscitar? Como que elas vão reviver? É com a palavra que Deus der a você. No teu momento de oração, de comunhão, Ele vai dar um bordão, Ele vai dar um cajado para você. O Moisés tinha um cajado e com aquele cajado ele fez maravilhas lá no Egito, enviando as pragas diante de Faraó para que a nação fosse completamente libertada. Com aquele cajado ele lançava no chão, virava uma cobra, tocava na ponta e novamente tornava um cajado. É com a palavra, com a revelação que Deus lhe der, que as maravilhas vão acontecer. Não fique você se apoiando em revelações que Deus deu a outras pessoas. Não, a nossa comunhão com Deus é personalíssima, é individual. Hoje eu sou um pregador da palavra, e não porque eu fiquei olhando os pregadores, admirando e dizendo: nossa, que legal, eu quero ser como ele, nada disso. Eu sou um pregador da palavra porque no momento de comunhão com o Senhor, Ele me deu um cajado. Ele falou ao meu coração que eu deveria me tornar, que eu deveria ser aquilo que eu sou hoje. Em outras palavras, eu não fiquei apoiado na palavra que Deus deu a alguém, apoiado no cajado de outra pessoa, de um terceiro, mas foi naquele que, buscando a Deus, eu recebi da parte dele. E é com essa unção que eu abençoo a sua vida. O cajado de Eliseu não serviu para Geazi. Para Eliseu servia, mas para Geazi não. Outra coisa que eu quero que você note aqui é que quando Geazi tocou no rosto do menino com o cajado, a Bíblia diz no verso de número 31 que não havia nele voz e nem sentido. Não funcionou. O menino continuou morto, sem manifestar uma voz audível, ou que estava respirando, que o pulmão estava funcionando, sem manifestar que o coração estava batendo e não havia sentido. A evidência de que uma pessoa está morta espiritualmente falando é isso. Ela não tem voz, ela não ora, para você entender melhor. Quem não ora, quem não tem o prazer na oração, é porque está morto em delito e em pecado. A pessoa não quer orar para não encarar a realidade, para não confessar e abandonar os seus erros e se consertar com Deus. Além de não ter voz, o menino não tinha sentido. A mente dele não estava funcionando. A pessoa que está morta nos seus delitos, nos seus pecados, não é uma pessoa funcional, ativa para as coisas de Deus. Ela não tem reação alguma. É como se ela estivesse petrificada. Na Bíblia Sagrada tem 3 mortes. A primeira morte é a morte física. Todos nós vamos passar por isso. A segunda morte é a morte espiritual, o estado que se encontram aqueles que ainda não nasceram de novo. E a terceira morte é a separação eterna de Deus, quando a pessoa for julgada e lançada na perdição eterna. Muitos estão na segunda morte que eu mencionei, longe de Deus por conta da vida devassa e libertina que estão levadas. Elas não têm voz, não têm prazer na oração. É a evidência de que alguém está morto espiritualmente. Outro recado, outro ensino que eu quero ministrar ao seu coração é que o ministério de Eliseu é muito semelhante com o ministério de Cristo. Veja bem, o Eliseu montou uma escola de profetas, pessoas que ele preparou para impactar a sua geração. Quando Jesus veio a essa terra,
Jesus preparou os discípulos. Da mesma forma que Eliseu tinha uma escola de profetas, Jesus também montou uma escola com os discípulos, preparando e equipando eles. Você observa aqui no versículo de número 29 que nós limos, que uma das orientações que o Eliseu deu para Geazi é que o Geazi não podia saudar ninguém pelo caminho. Jesus também fez isso. Em Lucas 10:4, quando Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho, Jesus diz: não saúdem ninguém pelo caminho. Isso quer dizer, não se distraiam da missão que o Senhor deu para vocês. Jesus Cristo nos comissionou, Ele nos deu a missão. E quando Ele diz não saúde ninguém pelo caminho, quer dizer, não se distraia da sua missão. Ele te chamou para pregar a palavra, para ser um arauto dele, seja e não saia dessa missão por absolutamente nada, mas esteja firme nessa missão que ele confiou. Foi o que o Eliseu disse para Geazi: Geazi, você está pegando aqui o meu cajado, vai lá para ressuscitar o menino, mas não saúde ninguém pelo caminho, não seja distraído, emaranhado por quem quer que seja, que procure no caminho lhe desviar a atenção. Talvez eu estou falando com pessoas que foram chamadas por Deus para uma missão, mas você, amigo e amiga, está se desviando dessa missão. Ele te chamou para ser um empresário, financiar a obra, mas você está se desviando dessa missão. Ele chamou você para pregar a palavra, mas você está fugindo, se desviando dessa missão. Não saúde ninguém pelo caminho. Outra coisa que nós notamos aqui é que o cajado que o Geazi tomou de Eliseu não funcionou. Quando Jesus nos chamou para pregar a palavra, ele disse: em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão fazer as maravilhas que eu fiz. Nós agimos no nome de Cristo. Mas mesmo que uma pessoa esteja agindo no nome de Cristo, na nova aliança, se ela não vive em santidade, o nome de Cristo não funciona. O cajado aqui que o Geazi estava usando de Eliseu não funcionou. Quem segue Cristo, mas não vive na santidade, pode usar o nome de Cristo, mas vai usar em vão. Não vai funcionar. O mundo espiritual ri daquela pessoa porque ela não está vivendo em santidade. Como o Geazi foi decepcionado, ela também é decepcionada. E para a gente encerrar, seja insistente na sua fé. Talvez faltou para Geazi ser um pouquinho mais insistente. Faltou para ele aquela perseverança, crendo que com o cajado que Eliseu deu, ele podia ressuscitar o menino. Seja insistente na sua fé. Quando Jesus nos comissionou para ir no nome dele, é para as mesmas maravilhas acontecerem, como na era dos apóstolos. Tão somente sejamos insistentes e perseverantes na fé, em nome de Jesus. Então, fique com esse recado de Deus. Eu quero agora fazer uma oração. Pai, eu oro para que esses ensinos venham de encontro com o coração do teu povo, das milhares de pessoas que nos assistem todas as manhãs e recebem esse alimento dos céus. Eu te peço, abençoe-as, assim como o Eliseu comissionou Geazi naquela missão de ressuscitar o filho da sunamita. Jesus nos comissionou para irmos no seu nome, até mesmo ressuscitarmos os mortos. Quantos estão mortos espiritualmente falando? Eles precisam ser ressuscitados. E no teu nome eu declaro que eles sejam agora. Onde quer que haja uma pessoa longe de ti, ela é agora reconciliada contigo. Os pecados dela são perdoados. Onde quer que haja uma pessoa presa no erro, no engano, eu declaro a libertação dela para a tua glória. Em nome de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, é o que basta.